Boa noite, queridos amigos. Começa agora o programa Entre Amigos. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Você que está ligado no programa Entre Amigos, uma honra receber você aqui conosco mais uma vez. E hoje, né, pastor Eliel, mais um tema para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Isso mesmo, pastor Daniel. Hoje nós estamos, meus irmãos, apresentando aos amigos que com certeza já estão entrando vários deles aqui pelo acompanhamento que fazemos aqui pela live. Nós estaremos apresentando um tema que é um tanto polêmico, pensamos assim, pastor Daniel? Sim. Mas acredito também que além da polêmica, no bom sentido da palavra, será de grande valia para os novos obreiros, novos pregadores, talvez um líder de departamento de uma igreja. Então, o que a gente pede para os amigos que já estão conosco aqui? Temos mais de 15 pessoas que já começaram a acompanhar a live. A gente pede que você compartilhe essa live com alguém da sua rede social. Envie para o seu líder, envie para o seu pastor, envie para o seu amigo. Então, faça isso, meus irmãos. Entra lá, clica em compartilhar e também, além das minhas redes sociais, o Facebook Eliel Messias e o Facebook Daniel Andrade, você pode também estar assistindo essa programação e também transmitindo para os seus amigos pelas páginas da RF Produções, Facebook, RF Produções e também o canal no YouTube, RF Produções, que também pertence ao nosso amigo presbítero Reinaldo Ferreira, que faz toda essa brilhante cobertura no programa Entre Amigos, tá bom, queridos? Então, eu conto com o seu compartilhamento, faça isso, que com certeza vai alcançar muitas pessoas. Bom, vamos apresentar então essa temática que eu acredito que vai ser de grande valia, e depois de nós apresentarmos aqui a temática, nós estaremos também fazendo a apresentação de um convidado muito especial que está conosco aqui para nos ajudar e a brilhantar esse programa, tá bom, queridos? Hoje nós estaremos trazendo uma temática que é uma pergunta: pastorado é profissão? Essa é a temática de hoje, pastor Daniel. Uma temática maravilhosa, né, irmãos? E inclusive ela vai, nós queremos saber, né, qual o que você pensa a respeito disso, né, pastor Eliel? Você pode ir mandando mensagem para nós aqui, vai chegar aqui para nós as mensagens, nós vamos interagindo com você, vamos falando, vamos conversando, e assim, com certeza hoje nós temos um convidado muito especial, um homem, grande homem de Deus, né, pastor, que está conosco. Grande homem de Deus. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria, eu sei que tem muitas pessoas aqui que já estão mandando Pai do Senhor, boa noite, como nosso irmão Éder, ele diz assim, ouvir para aprender. Então, tem muitas pessoas que já estão conosco aqui, tá? Então, o que você acha? Qual é a sua opinião em cima dessa temática que nós estamos apresentando para vocês? Pastorado, o que você acha? É uma profissão ou não é uma profissão? Eu sei que é um tema muito difícil de alguém abordar, mas como é um programa e nós temos aqui a maioria, 100%, se é que eu posso dizer assim, de amigos que nós temos na rede social, porque se é uma rede de amigos, então nós estaremos aqui tratando com amigos. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês o nosso convidado. Quem é o nosso convidado? Pastor Edilson José, ele vai estar se apresentando, ele é pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério em Botucatu, Uma Vida com Deus, é isso, pastor? Ministério Uma Vida com Deus, que tem por pastor presidente, pastor Rubio de Oliveira Lima. Queria deixar meus cumprimentos, talvez alguém que o conheça, e o meu respeito também, tá bom? E o pastor Edilson, ele dirige o trabalho desta brilhante igreja que tem ganhado almas para Jesus, aqui na cidade de São Manuel. Pai do Senhor, pastor Edilson, seja muito bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Eliel, eu também quero expressar aqui a minha gratidão, né? Poder estar aqui. Nós conseguimos hoje entrar aqui, invadimos, né, pastor Daniel? O santuário aqui, a parte mais sagrada da casa do pastor Eliel Messias. E o pastor Eliel Messias é um amigo e ele me convidou, né? Acabou me convencendo Glória a Deus. a estar aqui para a gente
discutir essa temática, né? Que é uma temática aí bastante interessante sobre essa questão do ministério. Se o ministério seria como nós deveríamos ver o ministério, se ele seria uma profissão ou uma vocação, né? Então, eu estou feliz de estar aqui, espero poder, né, com a minha participação, edificar aqui a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Pastor Eliel. Maravilha, companheiros. Eu não tenho dúvida que será assim de grande ajuda para todos nós essa temática e a presença do pastor Edilson aqui. Pastor Edilson, é nós que agradecemos o senhor, esteja à vontade, aqui é a casa de todos nós. Tem gente aqui já mandando um abraço ao pastor Edilson, pastor Carlos Piper, que passou aqui pela cidade de São Manuel, ele está aqui dando um abraço ao senhor, dizendo que o senhor é um homem de Deus, e realmente, pastor Carlos, realmente se trata de um grande homem de Deus. Que bênção, viu? Queridos, para nós iniciarmos essa temática, que teremos muitas coisas, enquanto você vai mandando aí o que você acha, qual é a sua opinião sobre pastorado, é ou não é uma profissão? Eu queria só como pontapé inicial, pastor Daniel, se o senhor me permite, ler o texto aqui em Lucas capítulo 10, verso 7. Eu queria ler esse texto. É só como pontapé inicial para nós começarmos aqui essa nossa conversa, esse bom bate-papo aqui com relação a essa temática. Lucas 10, 7 diz assim, ó: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Ainda termina o versículo dizendo: não andeis de casa em casa. Pois bem, é uma temática muito forte, esse versículo é muito forte, pastor Daniel. É muito forte. Eu vou contar até os bastidores aqui, né, pastor Daniel? Pode, fica à vontade. O povo que está ali, né, pastor Edilson, vê. A paz do Senhor, pastor Edilson, um prazer muito grande estar com o senhor aqui, juntamente com o pastor Eliel. Irmãos, pensa com o que eu já peguei uma caneta aqui, eu já anotei um monte de coisa aqui na Bíblia, sobre esse versículo, né, pastor Eliel? Por quê? Não poderia ser um outro, eu acho, para a gente poder dar um pontapé inicial, verdade, pastor Eliel, em cima desta palavra, né? Que para nós, hoje, irmãos, é um tema que talvez ele fica meio encoberto, né, irmãos? As pessoas, às vezes, né, pastor Eliel, têm assim, um receio de dizer, assim, são diversas opiniões, né, irmãos, a respeito desse texto, mas eu quero ouvir a Bíblia hoje aqui, pastor Léo. E vamos ouvir. Glória a Deus. E vamos ouvir. E eu queria dizer também, pastor Mozaniel Moraes, lá do Pará, está conosco aqui também. Pastor Mozaniel, manda aí o que o senhor acha sobre pastorado. É uma profissão ou não? Nós lemos aqui um texto de Lucas 10, onde diz que digno é o obreiro do seu salário. Nós estaremos falando um pouco aqui sobre equilíbrio, sobre não equilíbrio, e eu queria passar a bola aqui para o nosso amigo, convidado, pastor Edilson, nosso amigo, diga-se de passagem, um grande homem de Deus, para ele também fazer uma introdução do pensamento. Desfrutamos da mesma visão, do mesmo pensamento, mas eu queria passar para ele aqui, para ele estar falando, dando o seu pontapé inicial em cima dessa questão, para a gente receber aqui uns comunicados e algumas perguntas de amigos aqui. Pastor Edilson. Obrigado, pastor Eliel. Então, eu acredito que a complexidade desse assunto, ela pode ser, a complexidade desse assunto pode ser vista no fato assim, por exemplo, se o pastor de uma igreja local, se ele vai trabalhar, pastor Eliel, ele arruma um emprego, então a congregação diz que não, que ele teria que se dedicar integralmente à igreja. Verdade. E se a igreja, se ele deixa o trabalho, existe aquela porção do rebanho também que entende que o pastor, eu vou ralar lá, ele tem que ir também. Então, a gente vê que a mentalidade da cristandade fica muito dividida. Por exemplo, no nosso país, nós temos igrejas que assalariam seus obreiros, né? Outras igrejas que não assalariam. Então parece que o tema é polêmico mesmo, né? Parece que alguns líderes, né, e denominações tratam o ministro como um profissional do evangelho. Alguns até colocam no Facebook, lá no perfil do Facebook, profissão.
pregador do evangelho, pastor, né? Então não é estranho isso. Mas as opiniões se dividem muito, né? Então eu acho que nós deveríamos, com base nessa temática, buscar um equilíbrio com base nas escrituras, né? Vamos ver aí quais são as opiniões dos amigos que estão aí online. Vamos ver. Com isso, meus irmãos, você que tem uma opinião, de repente, não se preocupe, porque a gente não vai criar aqui, na verdade, uma discussão no mau sentido da palavra. A gente está aqui para a gente ser edificado, para a gente chegar num consenso legal e, claro, pautado nas escrituras. Agora, vamos lá. Pelo que o pastor Edilson estava falando aqui, eu chego a me perguntar assim, quanto que o povo espera de um pastor? Na verdade, espera muito, pastor Daniel, porque como o pastor Edilson acabou de mencionar, de todos os lados o pastor ele é cobrado. Tem uma parcela dentro da igreja, da irmandade, que se o pastor viver 100% da obra, se é que eu posso dizer assim, é uma realidade. Aí o povo vai pegar. E tem o ministério, os nossos líderes que querem o 100% de dedicação em tempo. Não é isso, pastor Daniel? Eu fico às vezes pensando nesse tema, pastor Eliel, pastor Edilson, e fico imaginando assim, qual é o valor de um salário de um pastor? Qual é o piso? Então, assim, ô louco, pastor, que pergunta é essa doida? Eu fico imaginando assim, se nós fôssemos levar o ministério pastoral, quanto é que vale um trabalho esforçado de um cuidador de alma, um ganhador de alma, né, irmãos? Então, às vezes, nós vemos na mídia, né, pastores muito bem financeiramente, pastor Edilson, outros talvez não. Há quem diga que o pastor parece que há uma expressão que diga que o pastor, por ser humilde, a humildade represente sim uma forma precária de vida, né? E há quem defenda que o pastor mesmo deve ser abençoado como homem de Deus, tirando a referência da Bíblia de outros homens, né? Então, assim, é uma polêmica, né, pastor Leal? Esse texto, né, pastor Edilson, é uma polêmica isso, né? Vamos pensar assim, pastor Daniel, dentro do nosso contexto hoje, nosso contexto cristão aqui no nosso país. Nós temos pastores que eles estão pastoreando a tempo integral e temos aqueles que trabalham secularmente e pastoreiam também. Então, são duas situações. E será que aquele que trabalha a tempo integral, aquele que pastoreia a tempo integral, ele está vendo o ministério como profissão? E será que aquele que maravilha, é verdade, que trabalha secularmente e cuida da igreja também, e ele está vendo o pastorado apenas como uma vocação? Né? Quem está certo? Eu quero fazer uma pergunta, pastor Eliel, aqui, para o pastor Edilson, se o senhor me permite. Em Lucas 10, esse texto de entrada, né? Nós estávamos aqui no bastidor falando sobre esse texto. Irmãos, pensa assim, alguém que gosta de cavocar assim, no texto, que sou eu amo isso, né? E eu fiquei olhando, falei para o pastor Edilson, pastor, qual é a referência que tem nesse texto? Se os irmãos perceberem em casa, olhe bem. Ele diz assim, o pastor Eliel acabou de fazer menção dele. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, vírgula, não é um ponto, há uma continuidade no texto, pois digno é o obreiro do seu salário. Perceba que o texto é uma vírgula, pastor Edilson, dizendo aqui que a alimentação nesse momento aqui era como se fosse um salário de uma obra que foi realizada. É isso, pastor? Como é que, né, nessa época, como é que acontecia aqui nesse então, texto? Eu acredito, pastor Daniel, por exemplo, então vamos entrar aí no próprio texto em si, né? Há aqueles que querem contrariar que o pastor seja digno de receber um salário. Então eles querem dizer o seguinte, que no texto que está em pauta aí, que o amado irmão acabou de ler, então nesse texto, o que está em pauta é só a alimentação do obreiro, não é o salário dele. Então eu queria que você, por favor, lesse um texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 8. Aí voltamos. Vamos lá, já abri aqui. Ó. Depois voltamos à questão vamos lá. de Lucas 10. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, que nos diz assim: outras igrejas despojei eu para vos servir.
recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Leia a parte A do outro verso, o verso seguinte. No 9, né? Que nos diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Então o que Paulo está dizendo aí? Nós sabemos, né, à luz do relato de Atos, que ele ficou 18 meses em Corinto, pastoreando os coríntios. Mas ele não recebeu nenhum tipo de remuneração pelo trabalho pastoral e missionário que ele fez ali. Só que ele disse que ele recebeu o salário das igrejas da Macedônia. Quer dizer que supriram ele, entendeu? Quer dizer que o salário aí não tem como alguém negar que seja uma remuneração, né? Sim. Uma oferta em dinheiro que essas igrejas da Macedônia, que seria Filipos, Tessalônica e Beré, principalmente a igreja filipense, entendeu? Mas volte agora ao texto que nós estamos discutindo em Lucas 10. Posso 10, fazer menção aqui, pastor Daniel? Pode, fica à pastor vontade, Eliel, por favor. Olha aqui, pastor Edilson, diz assim, vou repetir ele todo. Ó. E ficarem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Aí está. Então eu acredito, eu entendo assim, que o que está em pauta nesse texto aí é a motivação do obreiro, né? Por quê? Porque Jesus enviou os discípulos para levar a mensagem do reino de Deus. Eles, para eles serem discípulos, eles podiam ser discípulos, mas para ser enviados eles teriam que ser a tempo integral. Jesus enviou eles de 2 em 2. Então qual foi a orientação que ele disse? Quando vocês chegarem num lugar que alguém hospedar vocês, então aquela pessoa recebeu a mensagem do reino de Deus e hospedou vocês. Então eu não quero que vocês mudem de casa, porque assim, vamos supor que eu fosse enviado por Jesus aqui na aldeia que vocês dois residiam. Aí você não é tão rico, o Eliel já é rico. Aí você me recebe na sua casa, eu com o outro discípulo que Jesus me enviou. Você me recebe, nós estamos hospedados com você. Só que de repente o Eliel também receberia a mensagem do reino. Então não seria conveniente, depois que uma vez que você já me hospedou na sua casa, que é mais humilde, eu me transferi para a mansão dele, porque ele é rico. Entendeu? Por quê? Porque isso causaria uma má impressão. Quer dizer, o que o senhor está tratando aí é a motivação do obreiro. Entendeu? Então o obreiro, ele é digno do seu salário, mas ele não pode ter a motivação errada, né? Acho que esse é o ponto que o Senhor Jesus está ensinando aí, pastor Eliel. Interessante, só tomando um gancho, sim. que isso vem a calhar, pastor Edilson, pastor Daniel, com um pouco daquilo que na semana anterior nós falamos aqui. Muitos pastores, quando a gente fala pastor, o obreiro no geral, frustrado, desistindo da sua chamada, desistindo do ministério, porque trilhou um caminho de motivação errada. É verdade. Então, a motivação, e aí cai uma outra pergunta também para a gente refletir. Será que a minha motivação tem sido o reino de Deus ou tem sido as coisas que o ministério pode me dar? Então, vale uma reflexão. Deixa eu só ler aqui, porque tem pessoas já mandando perguntas. Tem pessoas aqui que já estão falando. Ó, lá de Botucatu, veio uma colocação assim do irmão Éder Torres. Ele falou assim, ó, gostaria de ver ainda no Brasil pastores receber um salário digno do governo pelo trabalho prestado. Seria excelente. Essa é uma colocação do Éder. Eu, particularmente, não sei se nós alcançaremos, pastor Edilson, pastor Daniel, um respaldo do governo, mas é uma boa colocação do nosso amigo aqui, mas eu vejo assim ainda uma grande dificuldade. Não sei a visão dos irmãos. Aí tem uma outra colocação aqui também, deixa aí na agulha aí para vocês falarem sobre isso aí. É interessante essa colocação. Obrigado, viu, Éder? Obrigado muito pela sua colocação. Deus abençoe, Éder. Obrigado. Isso faz a gente refletir. Aí também o Davi Alves, lá de Bofete, ele diz assim, ó, a paz, pastores, eu acho que profissão não é a palavra certa, mas que os pastores devem receber se viverem dedicadamente à obra de Deus. Olha aí. Então, opinião do nosso irmão Davi Alves,
que é obreiro lá na igreja do pastor Edinho. Ele é filho do nosso irmão pastor Edinho, que é nosso amigo também. Tem aí. Aí, vamos lá, tá surgindo algumas questões. Gente, né, pastor? Veio lá do Pará, ó, essa colocação veio do pastor Mozaniel, um grande amigo meu, que Deus me presenteou com sua amizade também. Ele diz assim, ó, pastor Mozaniel, obrigado, viu? Amo o Senhor em Cristo. Eu acho que é profissão, é vocação e é um chamado divino, pastor Edilson. Não sei se eu conseguiu pontuar essas 3 colocações dos nossos amigos aí, se o senhor tiver alguma coisa. Profissão? Ele diz assim, ó, é profissão, é uma vocação e é um chamado divino. E é um chamado divino. Então eu entendo que esse pastor, esse colega aí de ministério, o que ele está propondo é o equilíbrio, né? O equilíbrio. Que parece que tem base nas escrituras. Então, para a gente tentar elucidar isso, vamos colocar 2 pontos extremos aqui. O que seria o primeiro ponto, né? O que não é profissão? Vamos supor, alguém é bancário, não é isso? Sim. Então vamos pensar, o que é profissão? Vamos usar a profissão de um bancário. Que horas que a pessoa é bancária? Apenas enquanto o banco está aberto. Não é isso? Se o banco está fechado, o profissional dessa área que eu estou mencionando, ele não é bancário, certo? Aquele que é pastor, ele é pastor 24 horas. Não tem que... Exatamente. Então, eu acho que nesse sentido é que o ministério não é profissão. Outro ponto, o bancário trabalha no banco, de segunda a sexta, correto? Muito bem. Mas, e se ele vai bater uma bola no fim de semana? Então, o futebol para ele, por mais que ele jogue bem, para ele é apenas um lazer. Olha. Não é como o Messi, É. o Cristiano Ronaldo. Verdade. Entendeu? Então, quer dizer, o que o ministério não é? Lazer. Entendeu? Não é lazer. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de desequilíbrio nessa questão. Certo? Esse é o primeiro ponto. Mas, em que sentido que, como o pastor aí colocou, que o ministério é profissão? Porque tudo que tem uma profissão existe também no ministério. Por quê? Porque o senhor é pastor de igreja, tem os dias certos de culto, tem os horários, o senhor tem que estar ali. Faça sol, calor, chuva. Há um preparo, pastor Edilson. Exatamente. Assim, por exemplo, pastor Del, para eu me profissionalizar, eu sou formado em algumas áreas assim, de técnica, assim, de trabalho. Para eu me profissionalizar, eu estudei. Isso exigiu de mim. Então, assim, algumas coisas no ministério, como o senhor falou, que dá esse equilíbrio, né, pastor? O pastor precisa buscar também. Então, mas fazendo um paralelo, né? O ministério, em que sentido que ele é parecido com a profissão? Porque o profissional, ele tem que ser apto para exercer a profissão, Sim. certo? Sim. Ele é assalariado para exercer a profissão. Mas o empresário que contrata o profissional, se ele descobrir ou ele entender no comportamento prático do profissional, no exercício da profissão, que aquele profissional ele está exercendo a profissão apenas pelo salário, o empregador não vai se agradar dele. Maravilha. Por pastor, quê? é verdade. Porque ele quer que ele exerça a profissão com amor. Então, o que é isso no ministério? O nome disso é mercenarismo. Sim, pastor. É quando eu vou lá pastorear a igreja, alguém vai pregar uma mensagem apenas pela oferta, pelo salário. Então, qual que é o primeiro ponto de desequilíbrio? É quando eu trato o ministério como um lazer. Qual que é o outro extremo? É quando eu faço apenas pelo benefício que o exercício daquilo me oferece. Então, isso é mercenarismo. Então, esse é o desequilíbrio que estamos mencionando aqui. Que bênção. Que maravilha. O Reinaldo, ele sempre, eu estou aqui falando com ele, o Reinaldo, ele sempre dando uma melhora no programa. Agora aparece nós aqui com a pessoa do pastor Edilson num quadrado menor do lado. Obrigado, Reinaldo. O Reinaldo sempre aperfeiçoando aí a questão. Deixa eu fazer menção da palavra do pastor Lércio Bosco, da Igreja Bíblica. Por favor. Lá de Jaú, grande amigo, um homem de Deus. Ele disse assim: paz, amados. Glória a Deus. Quem inspira o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, porém, irrepreensível, casas em ordem e conhecimento.
Muitos obreiros iniciam o ministério acreditando que tudo ficará bem sem se ajustar. Mas Isaías não foi chamado por Deus antes de ser sarado do seu pecado. O que prevalece é chamado divino. Olha que palavra abençoada, pastor Laércio. Pastor, Deus abençoe, pastor Laércio, pela participação, viu? Fique conosco aí. E é uma realidade, né, pastor? É o que o pastor Edilson acabou de falar, né, pastor? Isso é um chamado, né, pastor Edilson? E é uma vocação, né? É uma vocação, né? Mas temos alguns atributos do profissional, né, pastor, ali, né? Não que seja, né? Há um paralelo, né? Há um paralelo. Do mesmo jeito, por que alguém escolhe ser médico? Né? Por exemplo, ele é um médico, daí ele vai com a esposa no restaurante. Então, lá no restaurante, ele não é mais médico, ele está ali naquele estabelecimento, profissionalmente ele é médico, no hospital, no posto, na clínica. Ali ele vai para usufruir do serviço daquele estabelecimento. Sim. Mas aí alguém tem um infarto ali. Só porque ele não está vestido de médico, ele vai deixar de ser médico? Se ele jurou... Bem colocado, pastor. Ele jurou que ele ia salvar vidas. Então ele está ali almoçando com a esposa dele, é um momento de lazer, mas alguém passou mal, então ele coloca em segundo plano o lazer dele e vai socorrer aquela vida, porque ele é médico. É como um policial que no meio de um assalto ele não está fardado, mas ele vai usar a arma dele. Proteger, né? Exatamente. Então eu acho que a essência do ministério é o amor, isso, a paixão. Falou, né? Tudo, pastor. Ou seja, aí nós voltamos àquela tecla, né? Que a motivação tem que estar correta. Pastor, não perdeu o foco. Pastor Léo, só fazer uma abordagem aqui, algo muito interessante, pastor, assim, que me passa pela mente, não tem como a gente deixar despercebido, assim. O número de pessoas hoje, pastor, né? Que talvez tenha uma ilusão, pastor Léo, que o ministério é algo benéfico numa área financeira, né? Até que ponto chega uma pessoa, pastor Edilson, assim, porque hoje em dia, assim, irmãos, como já existiu em outra época, pastor, a gente não pode falar também só dessa época, né, irmãos, assim, né, pastor Leal? Sempre o pastor Ideal, muito mais tempo de casa que de obra, né, de evangelho, e com o pastor Edilson também, a gente é novo na fé, né, irmãos, aqui perto deles, mas eu vejo assim, até que ponto, pastor Edilson, chega, onde nós encontramos assim, havia nas escrituras também, né, assim, homens que usavam desse artifício para ganhar, assim, benefício. O apóstolo Paulo... Se eu responder isso também, pastor, atrelado a isso, entra um pouquinho na questão da motivação, né? Eu sei que o senhor tem aí um pontapé do apóstolo Paulo, já está encastelhado. Essa questão financeira, só para o senhor incrementar um pouco mais essa questão que o senhor já vai trazer, hoje em dia, as motivações em grande percentual tem sido o que o pastor Daniel acabou de frisar, que é o financeiro. E por isso que a gente vê muitas quedas de ministérios pessoais, de obreiros, por conta dessa motivação errada. Então, mas quando a gente olha para a Bíblia, vamos pensar, por exemplo, eu entendo assim, o ministério pastoral no Novo Testamento, ele pode ser muito bem entendido se a gente entender o ministério do sacerdote no Antigo Testamento. Aí a pergunta que eu lhes faço é essa: qual era a vontade de Deus para o sacerdote no Velho Testamento? Ele recebeu herança? Não. A tribo de Levi era uma tribo inteira que ela não recebeu herança. Por quê? Porque Deus queria que eles exercessem o ministério a tempo integral. Eles não tinham herança, por quê? Porque a herança deles era o Senhor, eles viviam do altar, quer dizer, então eles deviam exercer a função deles motivados pelo amor. Mas aí a gente vê a profanação do ministério. Onde, por exemplo, no caso dos filhos de Eli, que metiam o garfo no altar de Deus. Verdade. Certo? Quer dizer, eles já tinham uma parte do sacrifício, mas na hora que eles iam oferecer, então eles roubavam de Deus, roubavam de Deus do altar de Deus. Aí fica pior ainda. Então vamos trazer isso para o nosso contexto evangélico hoje. Olha, irmãos, que forte, irmãos, isso é. Vamos trazer isso para o nosso contexto evangélico hoje, no nosso país. A gente vê que quando o ministério ele é profissionalizado e a essência dele não é ensinada, o que acontece? As pessoas que
se interessam pelo exercício do ministério, elas já entram no ministério com a motivação errada. Verdade. Aí o evangelho vira um produto, o púlpito é um balcão e as pessoas viram mercadoria. Olha que palavra. E o resultado disso é os escândalos que nós estamos Pastor, no nosso país. Olha que palavra, né? Olha, eu preciso fazer menção de algumas pessoas que estão aqui, mas deixa eu ressaltar isso, gente. Repete isso, pastor Edilson. As pessoas com motivações erradas Meu Deus, fazem do altar um balcão, fazem das pessoas mercadorias O evangelho é um produto. e o evangelho é um produto. Meu Deus, meus irmãos, olha que colocação. Aí com isso eu já vou fazer menção de alguns amigos que estão mandando algumas mensagens aqui, mas olha como com isso que nós acabamos de ouvir, nós estamos aqui conversando, a gente começa a entender o porquê que existe hoje, pastor. Não quero ser eu aqui juiz nem crítico, pelo amor de Deus, longe disso. Mas a gente vê tantas igrejas sendo abertas com motivações erradas. Porque as pessoas estão enxergando o povo, que sejam 10, 15, 20, maravilha, né? mas como produto. Se não tiver essas pessoas, as pessoas não têm a mesma motivação. E eu digo mais, tem muitas pessoas que, porque perdeu esse grupo pequeno de pessoas, saíram da igreja. Pararam com tudo. Está entendendo? Então, o que acontece, meus irmãos? Quando isso acontece, nós temos que entender a motivação. A motivação. A motivação tem que ser o reino de Deus. A motivação tem que ser o reino de Deus. Né? Então vamos lá. Deixa eu só fazer menção aqui. Sim. É só passar a chave ali que ela resolve. Deixa eu só... É que a porta abriu ali, gente. Vocês estão vendo aí, a porta abriu. Está ventando muito forte. Deixa eu só fazer menção aqui, pastor. porque tem gente aqui que entrou e fez pergunta para eu não... Pai de Choma Daniela Messias, cunhada. Pai de Choma Joyce. Bom, deixa eu colocar aqui, ó. Teve gente que colocou aqui para nós também. Pai de Choma David, Irmã Miliana, Pai do Senhor. O irmão Carlos, pastor Carlos Pipes colocou assim, ó. Hoje em dia é uma profissão sim. Em alguns ministérios até registro em carteira tem. Lembrando que o tempo dedicado à obra deve ser integral. Do outro lado, muitos crentes da igreja que querem um pastor por 24 horas à sua disposição. Esquecem, porém, que o pastor é um ser humano e, na opinião do nosso querido pastor, ele diz assim, ó, deve ser um vocacionado. Vem dentro daquilo que o senhor acabou de falar, né, pastor? Dentro da palavra do pastor. Vem dentro daquilo que o senhor acabou de falar. Então, realmente, a igreja quer o pastor 24 horas à disposição. E para mim é novidade. Eu vou dizer, pastor Carlos, para mim é novidade, eu não sabia. Estou falando eu, pastor Eliel, Messias, eu não sabia que já tem igrejas que estão registrando em carteira. Isso aí, pastor Edilson, o senhor tem a palavra, o senhor já estava sabendo disso também? Existem mesmo muitas igrejas, né, muito bem organizadas que cuidam, né, do futuro do obreiro, né? Registra a carteira dele, porque ele é digno disso, né? Vamos ler então aquela passagem de 1 Timóteo 5, 17 e 18. O senhor poderia pegar essa tradução, vamos lá, ler na sua e depois ler na área, né? Aí vai ficar claro, né? Essa questão aí. 5,17, né, pastor? Pastor, posso pedir algo antes que o pastor começar? Queridos, a gente começou aqui a 100 por hora, né, pastor Eliel? Tem muita informação maravilhosa. Eu quero fazer um pedido. Compartilhe, irmãos, para a gente poder alcançar o maior número de irmãos possíveis, né? Porque assim, tem muita coisa boa que está acontecendo aqui, irmãos. Faça isso agora. Muita coisa boa. Compartilha no seu Facebook, porque assim a gente pode alcançar o maior número de pessoas, pastores, líderes, que precisam de uma palavra dessa, né, pastor Eliel? Vamos lá. Pastor, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 17, na área primeiro, o senhor quer que leia, né? Lê na arte, por favor. Vou ler na arte então. 5,17. Porque daí alguém, por exemplo, numa situação dessa, a igreja, ela alcançou uma condição financeira que ela pode assalariar o obreiro e até registrar a carteira dele, né? Então isso seria errado? Vamos observar. Olha lá, então vamos lá. Verso 17, queridos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha. Na outra tradução. Agora vamos ler na versão ARA, meus irmãos. Olha aqui, ó. Olha como diz a versão ARA. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 17. Ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Olha. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Meu Deus, como abre, né, pastor? Abre muito. Com né? muito entendimento, né? Então aí está o exemplo, né? E o problema é que quando a igreja faz isso, então alguém pode, né? Alguém pode entrar no ministério com a motivação errada, né? Então eu entendo assim, que para o homem entrar no ministério, ele tem que ter certeza que Deus chamou ele. E ao chegar a exercer o ministério, ele nunca pode deixar de policiar as suas motivações, porque se o indivíduo não policiar as suas motivações, ele com o tempo vai ficar desmotivado. Vai ficar desmotivado. Então vamos mostrar aqui, eu queria ler duas passagens, pastor. Se o senhor me permite. Sim, pastor. É o livro de Neemias, né? Capítulo 8. Glória a Deus. Capítulo 10, perdão. Capítulo 13, né? Vamos lá. O último capítulo. O capítulo Neemias 13 e o verso 10. O capítulo 13 e o verso 10. 13 e 10. E o verso 11. Por favor, lê o 10 primeiro. O 10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Tá vendo? Então aí está uma situação, né? Porque essa tribo, como é mencionado, né? Essa tribo não tinha herança, então eles não se ocupavam com nenhum serviço secular. Eles eram sustentados, mas quando o povo não trouxe, então, como eles não tinham sustento, eles abandonaram a vocação e foram atrás do serviço secular. E não é uma realidade? É uma realidade. É uma realidade que muita gente chamada por Deus abandonou a chamada por não ter o sustento. Pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu tenho uma. Qual é por exemplo, o Ministério de Jesus, uma certa passagem, diz que as mulheres vendiam as propriedades e entregavam ali, né, ao Senhor, a Jesus ali quando. Como que era feito isso, pastor, na época? As pessoas elas vendiam. Qual era o destino disso? A gente sabe que o Ministério de Jesus era grande, né, pastor? Uma multidão de pessoas, assim, multidão, né? de pessoas. Qual era assim, o destino, então, pastor? Aí que está o exemplo, né? Vamos pensar, o Evangelho de Lucas fala que as mulheres mantinham, né? Sim. O ministério de Jesus. E Jesus, ele era um itinerante, ele passava aqui 2, 3 dias em São Manuel, ia para Botucatu e ia embora. Verdade. Então ele não tinha como ele produzir para ele mesmo se manter. Sim. Entendeu como é que é? Então ele era mantido assim. E existiam várias ofertas, né? Ofertas de amor. Né? Ofertas de amor. Mas eles não tinham família, né? Porque eles iam. É como o trabalho missionário. Alguém às vezes quer defender que o apóstolo Paulo não recebia salário, mas ele era sozinho. Agora, um pastor local, família. Ele tem que ter uma casa para ele residir, ele tem que ter como cuidar da família. A família. Bem Então, colocado. Exatamente. O trabalho missionário, ele é um. O trabalho pastoral é outro. Né? Verdade. Então, o Novo Testamento. Mas continue a leitura, pastor Eliel, no verso 11. Verso 11, vamos lá. Olha o que o Neemias fez. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Meu Deus. Então quer dizer, ele foi atrás, né? Primeiro ele cobrou do povo, que não estava sustentando aquele ministério. Aí cobrou do povo, que o povo trouxesse o sustento, né? Naquela época, pelos dízimos, que eram trazidos os alimentos.
e foi atrás dos levitas, olha, vocês largam essa roça aí e volta lá para o altar. Restituíram novamente. Exatamente. Aí nós temos uma situação que é o extremo oposto, né? Vamos ler? Vamos. Segundo Crônicas. Meus queridos, vá abrindo sua Bíblia aí, viu, irmãos? Vai abrindo, vai abrindo. Papel e caneta, meus irmãos. Papel e caneta. Não perca a oportunidade de você levar para casa todo esse conteúdo, tá? Segundo, pastor? Segundo Crônicas. Deixa eu achar aqui. Enquanto isso, Sueli Cruz, paz, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Pastor Carlos Pipe colocou: amor às almas é o que deve mover um pastorado, mesmo nós tratando como profissão. Amém? Obrigado pelo companheiro, pela mensagem, companheiro. Aí do pastor Rodrigo Bertolino, lá da cidade de Brotas, de uma abençoada igreja. Seja bem-vindo. Ele colocou aqui, ó, forte esse tema. Parabéns pelo programa. Obrigado, querido. Obrigado, viu? A gente é grato, né, pastor? Deus abençoe. Deus abençoe. Deixa eu passar aqui, pastor. A Suê disse assim: muito bom tema, Deus abençoe. Pastor Wagner Leme, maravilha, Deus abençoe. Sueli Renato, a paz do Senhor. Pastor Rafael Donola, pastor presidente, né? Deus Itapeva. abençoe. Itapeva, Deus abençoe. E tem uma aqui, ó, que eu gostaria de frisar. O Edilson Souza diz assim, ó: se na igreja primitiva tivesse essas motivações erradas, o evangelho estaria perdido em nossos tempos. Meu Deus, pastor Edilson. Pastor Edilson, fizemos só essas considerações aqui. Depois eu quero ler também um comentário da Paula Borges. Ela é secretária da nossa igreja e ela é bacharel em Direito. O pastor Edilson falou no começo, né? Ele falou, ela tem um comentário muito interessante aqui que eu quero ler depois. Vamos lá, pastor. Glória a Deus. Então, no livro de Neemias nós mostramos uma situação negativa, né? Onde o ministério não estava sendo sustentado, então pessoas vocacionadas abandonou o serviço do ministério. Então, isso é uma coisa que ainda acontece, né? Ainda acontece. Agora aqui a gente tem uma situação diferente. No reinado de Ezequias, segundo Crônicas 31, o senhor poderia ler? Sim. O versículo de número 4. 31:4. Segundo Crônicas 31:4. Vamos lá. Leia, por favor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Olha aí. Então, vou repetir esse versículo aqui, porque acaba que, para a pessoa memorizar um pouco, anotar, Sim. Vou ler de novo. Ó. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida ao sacerdote e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor, pastor Edilson. Então aí nós temos o exemplo de um líder, né, que ele cobrou do povo o sustento do ministério, para que os sacerdotes e levitas eles não tivessem nenhuma ocupação secular e se dedicassem apenas ao ministério. Aí, se os irmãos que estão acompanhando aí quiserem ver o desfecho, basta ler todo o capítulo e você vai ver que aquilo resultou em bênção para o ministério e para a nação toda. Olha que bênção, meu irmão. Ou seja, trazendo para o nosso contexto. Trazendo para o nosso contexto hoje. Mas aí alguém poderia dizer assim, mas o pastor Edilson está usando o Velho Testamento para tentar fundamentar o sustento do ministério hoje. Não. Esse princípio, ele está também no Novo Testamento. A Nova Aliança também fala disso. A Nova Aliança também fala disso. Depois nós vamos para o capítulo 9 de 1 Coríntios, nos 14 primeiros versículos, nós vamos ver exatamente o mesmo princípio. Então aqui o que aconteceu? Ezequias subiu ao trono e nas reformas que ele fez, ele tomou uma medida com o ministério. Ele chamou o ministério e disse, olha, no meu reinado, o ministério não se ocupa com coisas seculares, porque é isso que está na lei. Aí ele chamou o povo e disse, olha, vocês vão sustentar o ministério, e o ministério vai cuidar da situação espiritual de vocês, porque haverá uma dedicação total à lei de Deus. Meu Deus. E o desfecho disso Muito forte, né? está aqui no capítulo. Irmãos, compartilhe, irmãos, aí. Certo? Agora Meu Deus, podemos ir para o Novo Testamento. Vamos, pastor, antes da gente ir para o Novo Testamento, deixa eu só. É porque são muitas pessoas aqui, eu queria agradecer os irmãos. Fechar?
Tirar? Tá pegando aqui? Então vamos lá. Deixa eu só colocar essa Bíblia pro lado de cá. Pronto, aí. Deixa eu só ler o comentário da Paula Borges. Paula, obrigado pelo comentário. Ela colocou assim, ó. O pastorado é uma vocação, um chamado. Mas recentemente tem julgados nos tribunais regionais do trabalho que reconhece como vínculo empregatício pelo fato de haver cumprimento de horários e subordinações. Mas isso não é em todos os casos. Tem um julgamento de 5 de junho de 2009 do TRT da 2ª Região. Olha aí, bem colocado, né, pastor Daniel, pastor Edilson? Irmã Paula, Deus abençoe, que informação tremenda, viu? Maravilhosa. Como ela é bacharel em Direito, ela tem algumas informações e além de tudo trabalha no escritório de advocacia. Cabeça aqui. de livro, né? Não, a Paula é. Então, ela é bem parecida com o pastor Edilson, assim, nesse sentido aí de ser uma cabeça... A gente tem que rir também, mas é rir com verdade. O pastor Edilson é cabeça de Bíblia, né? Cabeça de Bíblia. Obrigado, Paula. Você é uma benção. Só para lembrar, Paula, amanhã eu estou na sua casa, tá? Glória a Deus. Pastor, atrelado a isso, se o senhor quiser continuar no Novo Testamento, mas se o senhor quiser usar esse comentário da Paula também, eu acho que vem a calhar com o momento, né? Vamos lá. Vamos então tentar trazer isso para o Novo Testamento, né? Vamos ler 1 Coríntios 9, eu queria que o pastor lesse aí para nós. Na Ara, né? Pode ser na Ark, né? Na Ark? Então, 9. Sua versão mesmo. Pode ler, vai lá. Tudo Bíblia. É 9:14, né? Não, 1 Coríntios 9 e verso 6. 6. Vamos aqui levantar alguns questionamentos. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Pode continuar, pastor? Quem jamais milita a sua própria custa? Ou quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o trigo. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Meu Deus. Se outros participam desse poder sobre nós, por que não mais juntamente nós? Mais justamente. Mas justamente nós. Mas nós não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Dá uma paradinha aí, irmão, pastor Daniel. Então, no verso 6, ele está falando de deixar de trabalhar, né? Verdade. Então, ele está falando de um direito de cuidar da igreja a tempo integral. Aí ele segue fazendo algumas perguntas, que obviamente são respondidas com um sim, né? A primeira pergunta: quem jamais milita a sua própria custa? Ou seja, aqui é a metáfora do soldado. Verdade. Você é alistado ao exército, então você deixa a empresa para servir a pátria. E a pátria vai te sustentar, porque ninguém milita a própria custa. Verdade. É tempo integral. Quem planta vinho não come do seu fruto. Outra não pergunta, tem como, né? Olha aqui. Quem apacenta o gado e não come do leite do gado. Aí Paulo, ele fez essas ilustrações, aí ele levantou outra questão, ele falou assim: olha, digo eu isso segundo os homens, é como se ele dissesse assim: eu estou falando dessas coisas, alguém poderia ser tentado a achar que a ideia do pastor deixar o trabalho e cuidar da igreja a tempo integral e ser assalariado, talvez alguém seja tentado a pensar que é uma ideia minha. Aí ele perguntou: digo isso eu segundo os homens, isso é coisa minha? Aí ele respondeu: ou não diz a lei também o mesmo? Aí ele citou a lei, ó, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. O que Deus colocou na lei? Quando os pagãos levavam o boi para trilhar, eles amarravam a boca do boi. Verdade. E os israelitas não podiam fazer isso, era um preceito que estava na lei. Aí o que Paulo perguntou? Deus fez isso porque estava preocupado com os bois? Aí ele respondeu: ou não o diz certamente por nós? Aí ele disse: certamente que por nós está escrito. Por quê? Porque o que lavra deve lavrar com esperança.
e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Aí ele fez a pergunta: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Aí ele perguntou: se outros participam deste poder sobre nós, por que não mais justamente nós? Aí alguém pode dizer assim, ó, aqui que vem a diferença entre o trabalho missionário e o pastoral, né? Ó. Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho. Quer dizer que Paulo disse que ele não usufruiu de nenhuma remuneração dos coríntios. Mas no texto da segunda carta, capítulo 11, versículo 8, ele vai explicar que enquanto ele esteve em Corinto, que foi 18 meses, embora ele não recebeu nada dos coríntios, mas os macedônios mandavam salário para ele. Meu Deus. Mas ele disse que tinha esse direito, né? Aí o senhor pode seguir a leitura, pastor Daniel, os versos 13 Vamos e 14. lá, pastor, vamos lá. 13 e 14. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Dá uma paradinha aí. Então esse não é o princípio lá do Velho Testamento que nós tínhamos acabado de Mesmo considerar? princípio, pastor. É o mesmo princípio, né? É o mesmo princípio. E qual é a conclusão que ele dá no verso 14? Por favor. Ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Espero que vocês estejam gostando, porque eu estou amando essa temática. Que maravilha, né, pastor? Não, tem sido de grande valia. Deixa eu só mesmo. fazer menção aqui, porque a hora, nesse tipo de tema, a hora voa. e a gente está recebendo aqui muitas pessoas. O pastor Carlos Pipe falou assim, ó, que lindo o formato do programa, adorei, parabéns, gosto desses temas. Obrigado, querido, Deus abençoe. Pastor Luiz Felipe, Deus abençoe o senhor também. Olha, está aqui também um mestre também na palavra, que é o pastor Aldinei Leite. Primeiro ele faz uma consideração ao pastor Edilson, queria relatar isso. Ele diz assim, ó, parabéns pelo programa, obrigado, querido. E o convidado é um exímio professor, o pastor Edilson. Realmente, nós acertamos em trazer o pastor Edilson. E o senhor também tem um convite, pastor. Viu, pastor? O senhor tem um convite, né, pastor Daniel? Pronto, está convidado. Tem um convite, vamos só marcar isso aí. Vamos lá. Obrigado por parabenizar o programa, tá? Ele colocou assim, ó. Embora o pastor seja um profissional na área do pastoreio, o seu ministério não é visto como uma profissão, mas como uma vocação. Aí ele cita Efésios 4:11. Mesmo sendo digno de dobrado salário, conforme 1 Timóteo 5, 17 e 18, 1 Coríntios 9, 13, 14, ele não pode encarar o seu ministério como uma mera profissão secular, e é aquilo que o senhor citou agora há pouco, pastor. Porque aqui tem um ponto, né? Ele diz assim, ó, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Pronto. Mas aqui não está escrito para enriquecer do Evangelho. Isso mesmo. Então esse é o outro ponto. Aí Esse é o equilíbrio que é. muitos não estão achando, pastor, dentro do ministério. Por que que Paulo teve o cuidado de não receber nada dos coríntios? Uhum. E ele chegou depois, posteriormente, a ser severamente criticado por isso. Por causa que a cultura deles era muito comum ter pessoas ali, charlatões que vinham fazendo lá um discurso e sempre pedindo dinheiro das pessoas. Entendeu? Uhum. Porque Hoje, no nosso contexto de cultura brasileira, as estatísticas mostram que o pastor é hoje a pessoa mais desacreditada. Justamente porque criou-se o jargão, né? No princípio era o verbo, hoje é a verba. Né? Aquela história, pequenas igrejas, pequenas igrejas, grandes negócios. Não, pastor, né? o senhor falou... Porque as pessoas estão... O senhor pode repetir isso aí, pastor? O senhor pode repetir isso aí? Sim. Eu achei muito bom, pastor Daniel. É um amigo nosso que ele sempre usa essa expressão, né? Ele diz assim, que no princípio era o verbo, hoje é a verba. Meu Deus do céu. Pequenas igrejas, grandes negócios. Grandes negócios. Porque nós somos chamados para viver do Evangelho. Né? E não se aproveitar. Viver do Evangelho, isso é bíblico. Agora, fazer do Evangelho um produto barato. Porque o problema do mercenarismo, o que é? Que o mercenarismo ele vai abrir outra porta, que é a porta do pragmatismo. Né?
Porque o obreiro, o pastor pragmático, o que acontece? Como ele quer o que o povo tem, ele diz o que o povo quer ouvir. Ele é manipulado, né? Não, a motivação dele está errada. Então, eu não vou pregar a verdade que vai exigir da pessoa renúncia. Já que eu quero a cédula que está no bolso de quem me ouve. Então, eu vou falar exatamente o que as pessoas querem ouvir para elas me darem exatamente aquilo que eu quero. Meu Deus. Eu não quero viver do Evangelho pela fé, eu quero enriquecer as custas do Evangelho. Né? Então, quanta motivação errada. Motivação errada. Pastor Eliel, e sabe uma coisa, pastor Edilson, que me vem à mente assim? É que tem muita gente vivendo com a motivação errada achando que está certo. Verdade. E esse é o grande mal, né? Talvez a gente encontre pessoas que saibam, pastor, que elas estão indo por um caminho errado. Mas tem muita gente que acha que o errado é certo. É um grande mal, né, pastor, disso? Isso, né? O problema são as pessoas cauterizar a mente a ponto de não sentir mais a dor do erro. Por quê? Tem pastores hoje, isso aí é um assunto que abrange muitas outras áreas, as pessoas acabam não sentindo mais o temor a Deus de buscar uma motivação errada, que é a cédula do bolso do membro da igreja. Então essas pessoas já não têm mais temor a Deus. Hoje a gente está vivendo um período, pastor Daniel, pastor Edilson, que as igrejas, os templos estão fechados. Templos. Nós, como pastor de igreja, eu sou pastor dirigente de igreja, o pastor Daniel é pastor dirigente de igreja, o pastor Edilson é pastor dirigente de igreja. Será, meus irmãos, que nós seríamos hipócritas de dizer que não nos preocupa a questão do templo fechado? E porque o financeiro é a ajuda que mantém o templo estar aberto. Só que nós temos motivações que na verdade acabam colocando o reino de Deus acima, mas nós temos preocupações, não é isso, pastor? E isso aí, pastor Eliel, também traz uma outra questão. Por exemplo, um menino hoje, ele vê o Messi jogar futebol, vê o Cristiano Ronaldo jogar futebol, então ele diz assim: quando eu crescer, vou ser um jogador de futebol. Então, nós que já estamos exercendo o ministério, nós estamos influenciando pessoas. Né? Tem tanta gente aí que quer entrar no ministério e a motivação dela é inspirada. Sim, é verdade. Por um exemplo vivo. Então, o problema é muito maior do que a gente pensa. Porque daí, se quem já está exercendo o ministério está com a motivação errada... Verdade. Né? E quem está pensando em entrar no ministério vai estar com a mesma motivação. Verdade. Puxa. Deixa eu só interromper um pouquinho. E os escândalos lá fora que isso causa. Deixa eu só interromper. Meus irmãos, nós temos aí só mais alguns minutos de programação, que nós temos horário aí para nós encerrarmos. Nós temos só alguns minutos. Pastor, que pena, né, pastor? É uma pena que nosso tempo é curto, pastor. Mas eu queria já deixar aqui estendido um convite ou para esse tema, a gente dar sequência, ou de repente a gente abordar uma outra temática que também vai englobar esse assunto. Então o senhor já tem o nosso convite, né, pastor Daniel? Sim, é verdade. Esse convite. Eu acredito que os irmãos que estão acompanhando também o programa Entre Amigos, e aqui a gente está entre amigos mesmo, tá? Eu acredito que você esteja gostando também desse programa. E o programa ele é curto para esse tipo de temática, mas é só para deixar um gostinho de quero mais. Então eu queria agradecer os irmãos que estão conosco, agradecer o pastor Daniel, que é sempre parceiro nosso aqui, agradecer todos que estão mandando aqui sugestões, comentários, colocações, abraço, felicitações. Que Deus em Cristo vos abençoe, tá bom? E eu queria deixar aqui, abrir, porque eu sei que o pastor Edilson, além de ser um grande homem de Deus, ele é uma pessoa que tem um coração muito grande. E dentro desse coração, além das Bíblias, da palavra de Deus que está ali dentro, ele tem muitos sentimentos de conselho, aconselhamento. Então, eu queria, além das considerações finais, pastor Edilson, que o senhor deixasse um conselho para os novos pregadores, novos pastores, para que não entre por esse lado da motivação errada. O senhor tem a palavra. Então, eu vou concluir a minha fala aqui. E o que eu deixo? Eu deixo o seguinte: vamos colocar um ponto de equilíbrio. Se eu ver o ministério no extremo apenas como um lazer, eu vou até enquanto tiver gosto. Depois eu vou perder o gosto.
Se eu entrar pelo lado do mercenarismo, então eu também vou para o outro extremo. Então, voltando aqui àquilo que a gente mencionou, alguém é pastor de igreja e a situação exige que ele trabalhe. Ele não está errado, isso é bíblico. Aonde Paulo não era sustentado, ele fazia as tendas dele e se sustentava. Então é bíblico o pastor trabalhar secularmente e exercer o ministério. E se a congregação tem condições de dar um subsídio integral para ele, isso também é bíblico. Agora, o que é antibíblico? É a motivação errada. Tanto para quem está exercendo o ministério. Eu sou pastor, então é a mesma coisa. Estamos aqui fazendo esse programa. O que nos motivou a vir aqui fazer isso? Quem prega. O que está motivando essa pessoa a ser um pregador itinerante? O que está motivando alguém a cantar, louvar a Deus? O que está motivando alguém a pregar, a ser um pastor? Gravar um CD. Então, a motivação é que tem que estar certa. Entendeu? Porque a motivação ela vai ser o ponto de equilíbrio. Porque a pessoa bem motivada, ela vai ter um cuidado de lembrar que lá fora, na sociedade, ela não pode dar o escândalo. Como Jesus disse. Vocês vão à casa do discípulo, na casa que vocês entrar, vocês permanecem, come do que for posto diante de vocês, seja uma coisa simples ou uma coisa requintada, e não fica andando de casa em casa, para não causar um escândalo. Vigia a motivação de vocês. Então, aqueles que estão pensando em entrar no ministério, a pessoa tem que rever o quê? Se Deus realmente chamou, né? Segundo, com que motivação a pessoa vai exercer esse ministério? Que é esse que. Então não é alguém que diz para mim se o ministério é profissão ou não. É a maneira como eu exerço o ministério que vai. Pastor, só pegando um gancho, o senhor concluir aqui, pastor, para a gente não avançar muito, pegando um gancho. Pastor, será que aí entra aquela mensagem assim, não seja neófito na fé, né, pastor? Isso. Aí que está o grande lance, né? Por quê? Porque por mais das dificuldades, pastor Eliel, que alguém passa, nós pastores estamos passando, vivendo esse momento de templo fechado, sem membro, muitas vezes, né? Cuidando do tempo com a vida ali, às vezes colocando até do bolso para fazer a obra, pastor. Mas o que acontece, pastor? Qual é a minha inspiração? A minha inspiração é que quem é chamado e tenha, que nem o senhor falou, isso já está no coração, o ministério já vem de um preparo, ele não larga em tempo de adversidade, né, pastor? Aí Sim. que está, né, o grande lanche, não está preparado, né? Porque a motivação é o ponto de equilíbrio. E essa motivação tem que ser o amor a Deus, o amor, como um certo grande homem de Deus falou, o dia que eu não prego, meus ossos doem. É verdade. Né? Então, isso é o amor a Deus, o amor àquilo que está sendo feito. Porque é o seguinte, se um profissional, ele tem que, mesmo que ele ganhe um salário, tem que fazer aquilo com amor, você já ficou internado? Aí vem uma enfermeira lá, que ela é enfermeira mesmo, ela fura a sua veia e não dói, ela aplica injeção em você não dói. Aí vem aquela que está ali, pelo salário de enfermeira, ela te distrata. Então, é isso que a gente vê. Então, o ponto de equilíbrio seria o amor. Porque o amor faz a gente receber com alegria aquilo que a circunstância nos oferece, e também o amor nos leva muitas vezes a tirar até aquilo que a gente tem e aplicar ali, porque estamos com a motivação certa, e isso vai ter uma repercussão eterna. Tá certo. Pastor Edilson, muito obrigado. Pastor Daniel, muito obrigado. Ao RF Produções, Reinaldo Ferreira, o Ederson, que está aqui nos bastidores também, as irmãs que estão ali também nos bastidores. Deus em Cristo vos abençoe. Eu concordo com o Éder aqui, que ele disse bom ensino de hoje. Muito obrigado a vocês, em nome de Jesus. Queridos, é bom, mas o bom também acaba por hoje, tá bom? Até a semana que vem, até quinta-feira às 22 horas, pastor Daniel. Quinta-feira às 22, compartilhe esse vídeo, né? Passa aos irmãos que hoje foi algo assim tremendo, né, pastor? Foi. Né? Pastor, Deus abençoe mais uma vez. Tamo junto. Entre amigos. Glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite. Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG,
Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.